Olá, turma. Bem-vindos à disciplina de empreendedorismo. Nosso tema de hoje é sobre financiamento de projetos. Está disponível para vocês aqui, estão disponíveis 4 PDFs, certo? Investimentos em startups, crowdfunding, CVM, certo? Que edita uma norma aí relacionada também a crowdfunding e venture capital. Nosso conteúdo de hoje versa sobre a ideia de financiar projetos, né? A princípio, pode parecer uma ideia relacionada única e exclusivamente a bancos, mas não é bem isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Os PDFs, vou dar uma olhadinha neles aqui rapidinho. A gente tem aqui investimentos em startups, certo? Uma reportagem que foca, certo? Para que vocês compreendam, existe muito dinheiro, certo, que está transitando no mercado, que ele não necessariamente ele é através de bancos, de investidores que buscam canais de investimento, né, que buscam projetos de investimento para poder investir. Então, aqui é um exemplo, certo, de investimento em startup. Como todos vocês sabem, startup é um tipo de empreendimento de altíssimo risco, né? Quer dizer, o percentual de startups que dão certo mesmo ao final não é tão alto assim. E aí você tem aqui um exemplo de investimentos de empresas que investem exclusivamente em setor de saúde, né? Você tem investidores focados exclusivamente nisso. A gente tem aqui um, um, um outro texto que mostra uma startup, né, com foco em hortas urbanas, um negócio diferente, né, que teve captação de recursos através de equity crowdfunding, certo? E aí, esse texto está aqui para que vocês compreendam um pouquinho. A gente vai ter esse tópico de crowdfunding, mas aqui é um texto que tenta ilustrar isso daí, como é que essa turma conseguiu fazer essa captação. Aqui é CVM, Companhia, né, de Valores Mobiliários, é quem regulamenta o mercado em diversos aspectos, certo? Comissão de Valores Imobiliários, perdão. E aí você tem um tipo de título que é debênture. A grosso modo, pessoal, para quem não é do ramo, debênture é como se fosse um título de dívida que é vendido. Então, imagina que eu tenho aqui uma empresa e eu preciso captar, eu quero captar recursos, né? Eu quero captar, sei lá, R$ 1 milhão. Eu emito títulos privados, né, de debênture, e vou vender esses títulos a mercado. Então, eu vou vender, sei lá, cada título a R$ 1.000, e vou dizer o seguinte: no final de 5 anos, eu vou remunerar esse título a 15% ao ano. Então, é por isso que eu digo assim, é uma emissão de dívida, né? Você capta um recurso e você depois vai ter que honrar o pagamento daquelas debêntures, daqueles títulos, certo? Então, aqui para vocês compreenderem um pouquinho como é que funciona, certo? Esse tipo de emissão de título, que também é uma forma de captação de recursos. E aqui a história dos venture capitals, certo? Ou capitais de risco, né? Aqui é uma reportagem com foco também em startups, e aqui é um cenário em que está sendo colocado que essas empresas de capital de risco, elas estão preferindo empresas que ofereçam um pouco menos de risco, né?
E aqui esse texto é interessante porque ele mostra características desse tipo de empresa, tal. Então, aqui para vocês talvez não tem nenhuma leitura complexa demais, porque dessa vez eu não coloquei nenhum artigo científico, né? Mas são 4 reportagens interessantes para ilustrar aqui formas de captação de crédito, tá? Então, porque é o foco do nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui ao conteúdo mais acadêmico, certo? Mais específico de hoje. Bom, financiamento de projetos, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar, pessoal, é, é assim, eu preciso de dinheiro para quê? Aí alguns podem perguntar assim, professor, mas que pergunta idiota. Note, num determinado empreendimento, essa informação nem sempre ela é muito clara, não. Por duas razões. Ou a demanda por recurso ela é muito grande, e aí quando você capta recursos, você às vezes não capta naquele volume todo e você tem que priorizar. Ou você tem empresas que eles não têm um planejamento de longo prazo para definir para onde é que eles querem ir. Então, assim, normalmente quando a gente faz um projeto que visa captar recursos, a gente tem que deixar muito claro onde aquele recurso vai ser empregado. Note, eu estou falando para apresentar um projeto para um banco, ou eu estou falando para apresentar um projeto para um possível sócio, ou eu posso estar falando para apresentar o projeto para uma empresa dessa de venture capital. É muito básico eu ter que saber explicar muito bem como eu vou empregar um determinado recurso. Se vocês derem uma checada em alguns programas de TV, por exemplo, ou em YouTube, né, que tem a apresentação de planos de negócio e tal, de vez em quando tem uma pergunta lá, mas tu vai usar esse dinheiro em quê? Né? Normalmente, quando o cara responde assim, não, eu vou usar para pagar umas dívidas da empresa, provavelmente esse cara não vai conseguir captar o recurso, né? Por quê? Porque o novo sócio se enxerga como um cara que está entrando apenas para pagar incêndio. Ele, na realidade, ele quer botar o dinheiro dele ali numa coisa que vá para um outro patamar. Ele não quer focar em conta, né? Ele quer o empreendimento está aqui, ele quer botar um dinheiro e jogar ele aqui para poder dali lhe oferir mais recursos. Então, assim, pode parecer uma pergunta, uma afirmação besta, mas existe muita dificuldade de você explicar muito bem como quer aplicar um determinado crédito que você está buscando, tá? E muitas vezes definir o porquê também, né? Por que você quer comprar um caminhão novo, né? Esse caminhão vai te dar que recurso, né? Vai ser bom porque você quer abrir a filial. Precisa mesmo abrir a filial é boa, né? Está num lugar bom. Então, assim, tem muitas perguntas que às vezes são de difícil, não é tão fácil responder, tá? E a gente precisa compreender, pessoal, principalmente para quem não é da área de administração, a grosso modo nós temos dois tipos, nós precisamos de dinheiro para duas grandes coisas. Ou fazer investimento, e aí vamos ver o que seria esse investimento, né? Imagina que a gente está aqui abrindo um empreendimento. A reforma do ponto, ou a construção desse ponto. Eu vou abrir uma loja, eu preciso ter os estoques lá dentro, certo? Eu preciso ter fornecedores, eu preciso contratar funcionários, eu preciso de fardamento, eu preciso de iluminação, ar-condicionado, eu preciso fazer treinamento com esse pessoal, então eu vou trazer uma pessoa, eu vou mandar esse pessoal ir lá treinar. Preciso de computador, preciso de máquina, preciso de software, preciso de veículo, preciso de utensílios gerais, grampeador, régua, certo? Preciso ter um gasto com mídia,
certo? Inicial. Então, o que é que a gente chama de investimento? É tudo que você precisa adquirir para que aquele negócio abra as portas, certo? Então, você pode estar precisando de crédito para isso, ou para parte disso, né? A outra demanda de crédito é o que a gente chama de manutenção do empreendimento, né? Que aí, aqui já não é para abertura. Aqui o foco é para que aquele empreendimento se mantenha aberto. Então, eu abri o empreendimento, daqui a 30 dias eu tenho que pagar a água, daqui a 30 dias eu tenho que pagar salários, encargos, daqui a 30 dias eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar internet, eu tenho que pagar a empresa que me alugou o sistema, eu tenho que pagar o banco, uma prestação lá que eu financiei alguma coisa, eu tenho que pagar combustível, impostos e etc. Então, assim, são pagamentos que precisam ser feitos de forma regular para manter o negócio funcionando. Perceba que são dois dinheiros distintos, né? O dinheiro que você vai empregar numa obra, ele é empregado uma única vez, certo? Um ou outro retoque você vai fazer depois. O dinheiro que você vai comprar um maquinário, aquele maquinário você vai comprar aquela vez, né? Já salário, água, luz, todo mês tem que ser pago, certo? Então, assim, são naturezas de dinheiro diferente. Uma tem um viés pontual e de longo prazo, e o outro tem um viés de curto prazo mesmo. Por quê? Porque se eu não pagar os funcionários, eles vão embora. E o gasto que eu fiz em treinamento com eles vai para o lixo, certo? Se eu não pagar energia, a empresa de energia vem e corta minha luz, certo? E aí eu não vou ter como operar, certo? Então, são naturezas de dinheiro completamente distintas. E aí, o que que acontece? O que é que você pode estar imaginando, certo? Quando você vai abrir aí um empreendimento. Ou você tem a grana toda, certo? Então, você vai fazer todo com capital próprio, ou você vai fazer com apoio de terceiros, que esses terceiros podem ser, por exemplo, sócios ou investidores. Então, você vai abrir aí com um sócio, você vai entrar com um percentual, teu sócio vai entrar com outro, né? Ou você vai abrir com. E esses sócios eles vão trabalhar contigo lá, ou não, né? Pode ser só investidor. Você vai ficar trabalhando e eu vou colocar uma grana lá e tu vai me pagar depois esse dinheiro de alguma forma. É, Financiamento bancário, certo? O financiamento bancário aqui você pedir dinheiro emprestado ao banco, certo? É um outro caminho. Existem empreendimentos, principalmente com base tecnológica, certo? Startups, etc., que você tem órgãos de fomento que financiam, né? Tem os dois principais aí, FINEP e CNPq, então existem editais em que eles vão, financiam empreendimentos com determinadas características e etc, etc, etc. E aí, assim, você pode mesclar esses diferentes tipos de dinheiro para viabilizar o seu empreendimento. Aqui eu chamo a atenção a uma coisa, pessoal. Muitas vezes, o empreendedor aqui, ele tem uma ânsia tão grande de abrir o empreendimento dele, que ele pega todo o dinheiro que ele tem e gasta todinho no investimento e fica completamente sem recurso para manutenção. Entenda, isso é um problema, tá? Eu não posso gastar meu dinheiro todo na reforma. O que que adianta eu ter um ponto lindo e maravilhoso se eu não tenho dinheiro para botar mercadoria dentro? De que adianta eu ter uma reforma fantástica se eu não tenho dinheiro agora para pagar água, luz, telefone? Professor, mas aquele empreendimento você vai pagar isso aí com as receitas. Normalmente, pessoal, as receitas de início de empreendimento, elas são baixas. Temos exceções, temos, né? No geral, a receita ela demora um certo tempo para equilibrar e as contas se equilibrarem, né? Na realidade, eu até preciso ter aquele dinheiro de manutenção
para 2, 3, 4, 6 meses. Normalmente a gente faz uma projeção em relação a isso. Sobre crédito bancário, certo? Que talvez seja o mais comum que tenha na cabeça de todo mundo, certo? É, a gente tem aí a ideia de investimento, certo? E a ideia, certo, de capital de giro, certo? A gente tem um dinheiro que é para ontem, certo? Que é o que a gente chama de dinheiro de curto prazo e o dinheiro de longo prazo. O dinheiro para investimento, normalmente, ele é o de longo prazo, certo? Por quê? Porque eu vou comprar um caminhão para o meu empreendimento e aquele caminhão vai durar 5 anos, 6, 7, 10, 15 anos. É um investimento de longo prazo, certo? Não é de curto prazo. Ele, esse investimento, às vezes ele tem um caráter emergencial. Vou dar um exemplo. De repente, tu está aí funcionando e um concorrente teu que, sei lá, passa por um problema sucessório ou algo do tipo, resolve fechar as portas. E aí tu tem uma oportunidade aí de adquirir um concorrente, né? É uma coisa que tu não estava esperando, né? E aí, de repente, isso daí é um bom negócio para você. É um caráter emergencial. Os bancos, para te dar esse crédito aqui, eles pedem garantia, certo? E aí essas garantias variam conforme as linhas de crédito, né? E você tem um prazo curto para começar a pagar e para começar a quitar. Pessoal, aqui eu cometi um pequeno erro, porque isso aqui tudo relacionado a capital de giro, certo? Aqui, imagina que esse item vem para cá e esse item vem para cá, tá bom? Então a gente tem aí que dinheiro de capital de giro é esse dinheiro de curto prazo, que na maioria das vezes é emergencial, que a garantia é conforme a geração de caixa e tem prazo curto para começar a pagar e começar a quitar, certo? O dinheiro de investimento normalmente é um dinheiro atrelado à aquisição de bens. Ninguém vai adquirir um caminhão que não seja de forma planejada. E normalmente os bancos vão pedir uma garantia real. Normalmente o próprio bem entra como garantia, ou seja, aquele caminhão que eu estou adquirindo vai servir como garantia. Mas muitas vezes eu quero adquirir uma coisa e o banco me pede, além do próprio bem, alguma outra coisa que um terreno, algum outro bem que eu tenha que ter para ter garantia. Qual é a graça desse do dinheiro de investimento em relação, qual é a diferença de investimento e dinheiro de capital de giro? Aqui a gente tem uma tal de carência para começar a pagar. Então, por exemplo, você vai pegar em dinheiro emprestado para construir uma pousada, um hotel. Essa obra dura, sei lá, um ano. O banco não vai te emprestar o dinheiro agora para tu ter que começar a pagar no mês que vem, porque no mês que vem tua pousada não está funcionando. Então, normalmente, dinheiros atrelados a investimento, eles têm uma carência para começar a pagar e ele tem um tempo mais extenso para quitar, certo? Então ele demora mais tempo para tu ter que quitar ele. O dinheiro de capital de giro, eu já tenho que começar a pagar estourando com 30 dias, e o prazo para quitar também costuma ser curto, aí 12 meses, 24, 36 meses, quando muito, né? Aqui a gente está falando de linhas de crédito de investimento, por exemplo, que tem 20 anos para pagar, que tem 15 anos para pagar, que tem 3 anos de carência, certo? Então, são naturezas de crédito completamente distintas. Quando é que se deve buscar esse crédito, né? Quando que se vai buscar um novo investidor? Quando é que se vai buscar um crédito bancário, né? No cenário de startups, pessoal, normalmente você tem isso quando você quer tracionar o empreendimento, né?
Então, você tem aí uma determinada ideia, essa ideia você já fez o protótipo dela, já testou, já funcionou e tal, mas para você lançar no mercado e ela ter um gásinho para lançar no mercado, você precisa de um investimento maior. Normalmente, esse é o momento de você buscar um sócio, de você buscar um parceiro. Por quê? Porque você já saiu da incerteza que o protótipo te gerou, te garantiu que vai funcionar, e você está indo fazer testagem de mercado, tá? Existe investidor que não quer entrar em testagem de mercado, ele já quer que tu já esteja funcionando, né, que já tenha algum tipo de receita. Note, isso dá mais segurança para o investidor, tá? Aqui vai uma observação. Quanto mais em fase de teste você tiver, mais barato o seu empreendimento é. Então, imagina que você tem uma ideia fantástica de um determinado negócio, só que ele ainda está no campo das ideias e você me chama para ser seu sócio. Entenda que qualquer dinheiro que eu colocar ali é um risco que eu corro, porque pode ser que a ideia não funcione. É diferente, por exemplo, de você expor essa ideia ao mercado, começar a ter ali algum tipo de receita, e aí eu chegar nesse momento e ver para quem que você está vendendo, que preço que você está vendendo, que margem que você tem, quem é a tua equipe que está trabalhando, certo? Então, assim, quanto mais embrionária for a sua ideia, mais barato é para entrar nela, certo? Você precisa de uma certa maturidade para que essa precificação, digamos assim, melhore, né? Você vai buscar um crédito bancário, quer dizer, será que não teria outras alternativas, né? Para você buscar além do crédito bancário, né? Algumas foram mostradas aqui para vocês, está lá nos textos, nos PDFs, né? Você pode vender um bem para financiar o que você está querendo fazer, né? Você tem um veículo, vende teu carro e compra o mais barato e vai financiar a tua ideia. Tem muito empreendimento que funciona dessa forma, né? Muito empreendedor que prefere funcionar dessa forma. Note, aqui eu não vou defender que tem um jeito certo ou um jeito errado. Existem empreendedores que trabalham com um nível de endividamento bem alto e, ok, estão funcionando. E existem empreendedores que se negam a trabalhar com um nível de endividamento alto e também estão funcionando, certo? A única questão que fica é que as pessoas que têm menos resistência à captação de recursos, elas conseguem botar mais dinheiro para dentro do empreendimento e tracionar esse empreendimento, certo? E ampliar esse empreendimento numa velocidade maior, tá? Agora, se precisa de uma velocidade A, B ou C, cabe aos condutores do empreendimento compreender isso. Dar garantia um bem para adquirir crédito, certo? Banco normalmente trabalha com a ideia de garantias, pessoal. Então, se for crédito bancário, você tem que dar garantias objetivas. Se eu estou me associando a você, se trabalha normalmente com um nível de garantia contratual, alguma coisa do tipo, para que eu tenha lá meus percentuais de cota do empreendimento e que mais na frente eu possa vender essas cotas e dali recuperar o dinheiro que eu investi. Mas, normalmente, quando você tem aí parceiros, sócios e etc., esses parceiros e sócios compram parte do empreendimento e compram o risco junto. Banco não compra risco, certo? Então, por isso que banco normalmente trabalha com a ideia de se dar garantias, certo? Então, aí alguns momentos, né? Momento de abrir uma filial, momento de adquirir, perdão, momento de adquirir uma máquina, momento de fazer uma aquisição de estoque acima da média, certo? Então, tu vai lá e tira um pouquinho de capital de giro, né, para você poder comprar isso daí, imobilizar crédito no imóvel, certo? De interesse no negócio, para montar uma filial, para se estabelecer num outro ponto, algo do tipo. Pagar 13º de funcionário,
Aqui vai uma questão, né, pessoal? Uma coisa é eu pegar dinheiro para fazer um investimento. Outra coisa é eu pegar dinheiro para manter o negócio. Entenda, o ideal é que o negócio se mantenha, tá? Se você está precisando pegar dinheiro emprestado para pagar 13º, tudo bem que eventualmente isso pode ocorrer por um contratempo ou por uma necessidade de desembolso que originalmente não foi programada, mas isso não pode ser normal. A gente não pode normatizar isso daí, certo? Porque o normal é o empreendimento pagar esse custo que é para estar dentro da planilha de custos do empreendimento, tá? Pagar a mão de obra da reforma do ponto, certo? Entenda, isso aqui não necessariamente é ruim. Por quê? Porque se o banco financia a reforma, eu não preciso tirar esse dinheiro do meu bolso, esse dinheiro do meu bolso fica para eu manter o empreendimento, certo? Porque aqui vai um aspecto importante. Normalmente, o dinheiro para capital de giro é muito mais caro do que o dinheiro para investimento, tá? Então, nessa análise, o que é que a gente precisa entender? Existem linhas de crédito com finalidade específica. Então, por exemplo, existe linha de crédito específica para o setor de turismo. Não adianta você, que é de um outro ramo, querer ter acesso a essa linha de crédito, porque provavelmente você não vai conseguir. Existe linha de crédito que é exclusiva para aquisição de máquinas fabricadas no país. Existe linha de crédito específica para exportação, certo? Então, os bancos têm linhas de crédito com suas especificidades. Taxa de juros. Cada linha de crédito possui sua taxa de juros. E como eu vinha dizendo, lembra da divisão de investimento e manutenção do empreendimento. Se eu pego um dinheiro para comprar um caminhão, o banco paga direto para a empresa que está me vendendo um caminhão esse caminhão. O caminhão já sai alienado para o banco lá no dia que eu vou receber o caminhão. Se o banco me empresta um dinheiro para eu comprar, para eu pagar a mão de obra, para eu pagar 13º, a grosso modo, pessoal, nada me impede de eu pegar esse dinheiro e ir para o shopping gastar. Então, observe, o dinheiro de curto prazo ele tem muito mais risco do que um dinheiro de longo prazo. Por essa razão, o dinheiro de curto prazo tem uma taxa de juro maior, certo? E quando eu falo uma taxa de juro maior, eu estou falando bem maior, certo? Prazo de carência, se é um dinheiro que é mais arriscado, o dinheiro para capital de giro, certo? Para manutenção do empreendimento, eu não posso dar muita carência, porque eu tenho que receber logo que é arriscado. O prazo eu posso dar muito mais prazo para um cara pagar um caminhão, porque o caminhão já vai estar alienado no nome do banco mesmo, do que para pagar o capital de giro, porque o capital de giro, daqui a pouco eu tenho que emprestar dinheiro para ele para outra coisa. Garantias, certo? As garantias, cada linha de crédito exige o seu tipo de garantia, inclusive seus percentuais. A cada X mil reais emprestado, tem que dar tantos percentuais de garantia, né? Então, tem aí, cada banco, cada linha de crédito tem o seu. Taxas extras, IOF, taxa de abertura de crédito, então, não é só pegar o valor do financiamento, dividir pelo prazo e aquela vai ser a prestação, nunca é assim, certo? Então você tem que ir realmente no banco e pedir o valor da prestação, a simulação, para você ter uma noção concreta, certo? Prazo e formato de comprovação de gasto. Aqui está uma curiosidade, pessoal. Existe linha de crédito, por exemplo, para investimento, que você pode fazer um investimento na máquina, né? E você tem até, sei lá, 6 meses para apresentar a nota fiscal, certo? De aquisição daquele bem. Você tem outra linha de crédito que o crédito só é disponibilizado depois que você apresenta a nota fiscal. Então, a própria forma como o desembolso do crédito é feito, você precisa também saber, tá? Então, são variáveis envolvidas nas diversas linhas de crédito bancário que existe, ok? Aqui, uma ideia sobre crowdfunding, certo? A grosso modo,
para quem nunca ouviu falar, é a ideia de investimento coletivo ou colaborativo, em que você tem um determinado empreendedor e pessoas que colocam dinheiro nessa ideia, certo? Então, aqui ele capta recurso direto com investidores, com intermediação de algumas plataformas. Então, aqui não é banco, aqui não é venture capital, aqui não é debenture, aqui não é financiamento bancário, não é dinheiro para capital de giro, são pessoas físicas investindo em ideias de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas ela tira essa grana do bolso delas e bota direto no bolso aqui desse cara que está desenvolvendo essa ideia, ok? Essa é a ideia inicial aqui sobre crowdfunding. Então, o que é que você precisa compreender? Você tem aqui um cara que é o dono da ideia. Imagina que eu tenho uma ideia de desenvolver, uma ideia boba aqui, uma bicicleta é, elétrica com nível de autonomia razoavelmente alto, tá? E aí eu tenho essa ideia, eu sei fazer a ideia, eu tenho a expertise da ideia, mas me falta grana. Surge aqui pessoas que se interessam, por exemplo, por esse tipo de bicicleta, certo? Ou por esse tipo de ideia, e são pessoas que têm ali uma graninha sobrando, né? Perceba, enquanto eu quero comprar um caminhão, eu vou num único banco e financio aquele caminhão. O crowdfunding, na realidade, ele não tem a ideia de pegar muito dinheiro de um sujeito só, de um sócio só. Ele tem a ideia de pegar pouco dinheiro de um bocado de gente, certo? Então, tem gente que vai entrar com X, tem gente que vai entrar com Y, né? Então, tem os valores lá que cada um vai entrar, e você tem uma plataforma de crowdfunding que intermedia essa ideia, certo? Então, normalmente, o que é que costuma ocorrer? Essas figuras aqui entram nessa plataforma para poder cadastrar suas ideias, registrar, explicar o que consiste essas ideias. Essa plataforma faz a divulgação dessas ideias, certo? E esses caras aqui vão lá e colocam um dinheirinho, certo? Aqui dentro da plataforma, e esse dinheiro vai para a ideia. E a plataforma fica com um pequeno percentual, certo? Sei lá, 2, 3, um percentual não me vem à memória agora. Mas assim, perceba, a plataforma não está divulgando uma demanda de sociedade. Está divulgando pessoas, né? Tem lá 30, 40, 50 ideias que estão tentando captar recursos para sair do papel. Você se interessa por alguma dessas ideias? Então, eu não me interesso por nenhuma. Ah, eu só gosto de ideias que têm a ver com o meio ambiente, eu só gosto de ideias que têm a ver com o público feminino, eu só gosto de ideias que tem a ver com comunidade quilombola. Eu só me interesso por ideias que sejam no meu estado, eu só me interesso. Então, assim, cada um vai se interessando por aquilo que lhe chama mais atenção e você vai e investe um pouquinho de dinheiro naquela ideia, certo? Aqui vai algumas considerações sobre crowdfunding. Eu vou ser sócio da ideia ou sócio do projeto? Não, certo? Você está fazendo uma doação de dinheiro, você está botando um dinheiro ali. Alguns empreendedores, eles fazem o seguinte, o que já aconteceu. A gente já teve bandas, por exemplo, que precisaram financiar shows e gravação de clipes, né, de CDs e etc. Para divulgação em YouTube e etc. E elas precisavam levantar um dinheiro para fazer isso. Então, o que é que essas bandas faziam? Elas davam, por exemplo, recompensas. Então, por exemplo, quem doasse R$ 50 ia receber uma camiseta da banda autografada. Quem doasse R$ 100 ia receber a camiseta da banda autografada, mais um pôster, não sei das quantas. E aí você tinha lotes de premiação dependendo do valor que estava sendo doado.
Se você desse, sei lá, R$ 500, você ia receber o ingresso gratuito na sua casa com direito a jantar com a banda. Um exemplo grosseiro. Mas note, esses fãs não iam ser sócios dessa música ou desse CD que estava sendo lançado. Eles iam apoiar o projeto e iam ter uma recompensa por aquele apoio que estavam dando, tá? Mas sociedade, não. Vai ter direito à participação futura nos lucros desse empreendimento? Não. Ah, eu vou ter direito aos créditos de visualização que o YouTube vai pagar para a banda? Não. Ah, da bicicleta lá que você vai fazer, você vai ganhar lá uma grana depois vendendo essas bicicletas. Eu vou ter direito a essa grana? Não, certo? Mas eu posso, dependendo do valor que você doar, eu posso te recompensar. Eu vi um projeto desse que, dependendo do valor, o cara mandava uma bicicleta para a pessoa, certo? E aí tinha, né, esse tipo de recompensa. Mas note, é padrão? Não, não é padrão ser dessa forma. A supervisão sobre o uso do dinheiro. Pessoal, algumas plataformas, né, digamos assim, mais tradicionais de crowdfunding, eles têm uma área para melhorar a transparência das informações do uso do dinheiro que vem do crowdfunding, certo? Agora, é, hum, por mais que você tenha aqui uma plataforma que faça, eu vou colocar muito entre aspas, uma supervisão, porque eles não fazem, né, eles não têm normalmente esse papel, eles têm uma área em que o empreendedor vai prestando contas. Então, por exemplo, na ideia da bicicleta, eu vou, por exemplo, e uso o dinheiro para fazer um protótipo. Então, eu coloco lá as fotos do protótipo, coloco lá os indicadores de resistência, os indicadores de usabilidade, etc. Tal, e as pessoas começam a ver para onde é que o dinheiro foi, o resultado que está sendo responsabiliza pela execução da ideia? Não. O executor da ideia sou eu que tenho a ideia da bicicleta e é a banda que vai montar lá o show, a gravação e etc. A execução não é da plataforma, certo? A plataforma é apenas uma intermediadora entre quem tem a ideia e está precisando do recurso e um monte de gente que tem disponibilidade de fazer doação de recursos, tá? Então, essa é a pegada aqui do crowdfunding, tá? Independente, pessoal, se for financiamento bancário, crowdfunding, etc., o ideal é que você, empreendedor, tenha uma visão sobre o efeito que esse crédito tem sobre o empreendimento. Vou dar aqui um exemplo grosseiro do que os bancos normalmente fazem. Você vai pedir um dinheiro lá no Banco do Nordeste para você poder montar uma filial, uma hipótese, tá? Uma das coisas que o Banco do Nordeste vai querer saber é o seguinte: olha, tu tá com um ponto e teu faturamento é X. Aí tu tá me pedindo um valor Y de recurso para montar uma filial. Tu vai sair de X com investimento de Y. Para onde é X mais quanto agora que tu vai faturar? Qual é a tua perspectiva de faturamento? Então é assim, qual é o efeito, perdão, qual é o efeito do crédito sobre o empreendimento. Então, o Banco do Nordeste quer saber, eu vou te emprestar X mil ou X milhões, qual o incremento de faturamento que você vai ter, você vai ter redução de custo, você vai ampliar a margem de alguma forma, o que que esse crédito que eu estou te dando vai te proporcionar. Porque aí ele vai avaliar risco. Eu faturo 1 milhão, né, com uma loja. Aí eu vou montar uma segunda loja, eu vou faturar agora 1,1 milhão. O banco não vai me emprestar dinheiro, certo? Por quê? Porque o meu aumento de faturamento talvez não pague nem a prestação do que o banco está me emprestando, né? Então, precisa haver um efeito muito claro desse crédito. Primeiro,
como primeiro slide, eu preciso saber onde eu vou usar o crédito e depois qual é o efeito desse crédito sobre o empreendimento, tá? E, obviamente, qual é o efeito da dívida sobre a minha manutenção do negócio. Em algum momento, por mais que eu tenha carência, eu tenho que pagar. E na carência, pessoal, um adendo, um asterisco. Na carência, normalmente a gente paga os juros do financiamento, a gente não paga o financiamento. Então, há ali um desembolso menor, mas tem algum desembolso. Mas tudo bem, montei minha pousada e vou começar a pagar esse financiamento, né? Qual é o efeito dessa dívida sobre a manutenção do meu empreendimento? Porque eu estava aqui com uma pousada pequena, modesta, tal, e peguei um financiamento e montei uma pousada maior. Aquela pousada, aquela reforma ou aquela ampliação vai me gerar X mil reais de prestação. Qual é o efeito disso sobre o meu capital de giro? Certo? Então, é preciso que a gente veja se vai ser possível, por exemplo, fazer antecipações ou se eu vou precisar renegociar a dívida, né? Então, turma, sobre elementos relacionados a crédito, certo? O que eu quero que vocês compreendam é que boa parte do foco do nosso conteúdo hoje foi sobre crédito bancário, mas os textos que estão disponíveis com vocês não tratam sobre crédito bancário, certo? Existem outros formatos de crédito. E depois sugiro aqui que vocês façam um aprofundamento aí sobre crowdfunding. Se você colocar aí plataformas de crowdfunding, você tem algumas principais, né? Que não cabe a gente aqui fazer propaganda, mas entrem nessas plataformas, conheçam como é que são essas ideias e vejam se talvez você não possa ter uma ideia que se encaixe dentro dessa perspectiva de investimento, tá bom? Aliás, de investimento não, de captação de recursos, ok? E nos vemos no nosso próximo conteúdo. Abraço forte a todos.